houver algum ministro da Sagrada Eucaristia, Sagrada Comunhão, e puder nos ajudar, procure um dos nossos voluntários, por favor. Estimados irmãos e irmãs, é preciso ter consciência da presença do Espírito Santo. É Ele que alimenta, que dá vida, que anima, que distribui os dons conforme as necessidades. É Ele que conduz as comunidades na sua marcha pela história. Sejam bem-vindos a este santuário e saudamos também todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. É Maria, a esposa do Espírito Santo, quem vos acolhe. Preside a esta celebração eucarística o senhor reitor deste santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Reunidos em um só Espírito, abramos o nosso coração ao amor de Deus por nós. Preparemo-nos para celebrarmos com muita alegria a solenidade de Pentecostes. Queremos acolher nesta peregrinação de hoje um grupo de Vila de Ribeirão, da Diocese de Braga, o Movimento Encontro Matrimonial Nacional e o grupo de Ponte de Lima, Diocese de Viana do Castelo. Acolhemos, então, a procissão de entrada. Celebramos neste domingo a festa do Espírito Santo, dom de Deus para todos os crentes. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. É o Espírito que permite aos discípulos superar o medo, as limitações e dar testemunho do mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Cantemos juntos ao Espírito do Senhor, que encheu toda a terra com seu amor.
Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, reunimos-nos para celebrar o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, este que é o grande dom de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Iniciamos a nossa celebração tomando consciência que também nós recebemos o Espírito Santo a partir do batismo. Neste tempo solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que o rito de expressão que vamos realizar reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas,
Deus Omnipotente nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, diziam: Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor.
a Deus para sempre. Rejubila o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagónicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei. As obras da carne são bem conhecidas: luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdias, ira, rivalidades, dissensões, facciosismos, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, sobre as quais vos previno, como já vos disse: os que praticam estas ações não herdarão o reino de Deus. Pelo contrário, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra coisas como estas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Espírito
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Pentecostes, que hoje aqui nos reúne, é o culminar de todo o tempo pascal que temos vindo a viver e a celebrar. Pois o Espírito Santo é o grande dom que o Senhor ressuscitado concede aos seus discípulos, como mostrava o Evangelho agora proclamado. Também é significativo que hoje tenhamos um dia ventoso, uma vez que o vento é um dos grandes símbolos do Espírito. E porquê? Porque não o vemos, não vemos o vento, mas percebemos os seus efeitos. Assim a ação do Espírito Santo em nós. Não vemos o Espírito Santo, mas somos convidados a perceber os seus efeitos. E a primeira leitura punha em destaque precisamente os efeitos da vinda do Espírito Santo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos punha em destaque a transformação que se operou nos apóstolos quando estes receberam o Espírito Santo. Eles que antes estavam paralisados pelo medo, fechados em casa, agora saem a anunciar Jesus Cristo, a testemunhar e a levar a todos não apenas a mensagem de Jesus, mas também a sua presença viva de ressuscitado. Ora, o Pentecostes que estamos a celebrar não é um acontecimento do passado. O Espírito que transformou os apóstolos, que os impeliu à missão, hoje transforma-nos também a nós. É que, como eles, também nós recebemos o Espírito Santo. Por vezes, ouvimos o relato dos Atos dos Apóstolos, da primeira leitura, e dizemos que os apóstolos tiveram essa felicidade de receber um especial dom do Espírito. Mas nós também o recebemos. Nós recebemos esse dom do Espírito Santo no batismo, que evocamos no início desta celebração através da aspersão com a água. Nós recebemos o Espírito Santo no sacramento da confirmação, o crisma.
Nós recebemos o Espírito Santo cada vez que participamos na Eucaristia. De facto, é o Espírito Santo que é o vínculo que nos une e que forma a Assembleia. É por sua ação que a palavra proclamada se torna viva e fonte de vida para cada um de nós. É por a ação do Espírito Santo que Cristo se torna presente pela transformação dos dons, do pão e do vinho no seu corpo e sangue. É o Espírito Santo que é invocado sobre nós, Assembleia reunida, para que vivamos a unidade e a comunhão celebrada na Eucaristia. Pela comunhão eucarística é ainda o Espírito Santo que nós recebemos também. Nós recebemos o Espírito Santo como os apóstolos. Pode ser que a nossa vida não se transforme como a deles se transformou, mas aí teremos de nos perguntar porquê. Que falta de disponibilidade é que existiu da nossa parte para que se não opere a transformação que escutávamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, se também nós recebemos o Espírito Santo, isso significa que também a nós é confiada a missão de anunciar Jesus Cristo, de o mostrar presente nas nossas vidas e no nosso mundo. Como os apóstolos, também nós somos desafiados a vencer o medo e a testemunharmos Jesus Cristo a quem seguimos. E a segunda leitura dizia-nos que este testemunho de Jesus Cristo na nossa vida se manifesta, antes de mais, no modo concreto como vivemos, nas nossas atitudes e opções. São Paulo falava-nos dos frutos da ação do Espírito em nós. Da forma como a nossa vida pode ser esse testemunho vivo de que nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. E o primeiro desses elementos, o primeiro testemunho que nos é pedido, é a caridade. Não é por acaso. No elenco que São Paulo apresenta, é a caridade que aparece em primeiro lugar. Este é o mais importante testemunho de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos impele a dar. O testemunho de amor, de caridade, de preocupação pelos outros, de disponibilidade para o serviço. Quando o fazemos, testemunhamos que, de facto, nos deixamos guiar pelo Espírito. É que, de facto, nós acreditamos que o Espírito Santo transforma o mundo, mas transforma-o através de nós, da nossa docilidade à sua ação. No Pentecostes, também Maria estava presente. Pouco depois da sua peregrinação a este santuário, em 2010, o Papa Bento XVI afirmou: não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Foi assim no início, no cenáculo, e é sempre assim em todos os lugares e tempos. Onde quer que os cristãos se reúnam em oração com Maria, o Senhor doa o seu Espírito. Ora, foi nesta escola de Maria que os santos Francisco e Jacinta Marto aprenderam a docilidade ao Espírito Santo, que os conduziu à santidade. E se não há Pentecostes sem a Virgem Maria, é com ela, com a cheia de graça, com a cheia do Espírito de Deus, que somos convidados a aprender a docilidade à ação do Espírito Santo. É com Maria que somos convidados a aprender a atenção aos outros e a vivência da caridade. É por sua intercessão que hoje pedimos o dom do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos Francisco e Jacinta,
a docilidade de coração, para nos deixarmos também nós guiar pelo Espírito Santo e produzir frutos abundantes na nossa vida. Animados pelo Espírito Santo, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado. E cantemos. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é o amor ardente, descanso na luta, luz de santidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as diferenças,
vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo. Oremos. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade, para que o façam de olhos postos no Senhor, oremos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Deus eterno e omnipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã de Pentecostes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos da adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos une. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas é mais a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Caros peregrinos, para comungar não é necessário se deslocar do seu lugar. Basta que dê sinal para quem vai receber a Sagrada Comunhão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Estejamos atentos às indicações da equipe de vigilantes e acolhedores.
Deus predestinou-nos para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Somos filhos de Deus. Também somos seus herdeiros. Cantemos.
Na Eucaristia, o Espírito Santo também está presente, pois é o Espírito do Senhor. E cheios desse Espírito, recebemos a vida nova, recebemos a coragem para anunciar o amor do Senhor. Cheios do seu Espírito, cantemos. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, peço-vos um pouco da vossa atenção para os nossos avisos. Diariamente, às 21h30, na Capelinha das Aparições, rosário seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Desde sempre, os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja.
Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. A nossa oferta de hoje é destinada ao apostolado organizado dos leigos. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros irmãos e irmãs, o Pentecostes não é um acontecimento do passado, mas do presente, do nosso presente. Recebemos o dom do Espírito Santo. Procuremos ser dóceis à ação desse Espírito Santo em nós. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.